Quer saber o que fazer para os seus letterings ficarem com um resultado parecido com esse? Então fica comigo nesse vídeo que é justamente sobre isso que vamos falar nessa aula. Fala pessoal, bem-vindos ao Num Rabisco e hoje veremos o processo de composição do lettering. E no caso de você compor algo, isso é uma questão muito pessoal, mas eu vou mostrar para vocês um processo bem simples que vocês podem ter como referência para os seus trabalhos. A primeira coisa é a escolha da frase. E isso vai definir o seu nicho de elementos para composição. Por exemplo, esse lettering aqui. Eu escolhi esta frase, não crie expectativas, crie cactos. Então, nada melhor do que desenhar um cacto. Isso também me ajudou na escolha das cores. E em cima disso eu escolhi as letras e dei destaque para a palavra cactus. E no caso de hoje eu escolhi a seguinte frase: a medida do amor é amar sem medida. E escolhida a frase, nós vamos agora para o rascunho. E no lettering nós utilizamos bastante as thumbnails, que traduzidas quer dizer miniatura, ou uma versão mais simples de alguma coisa. E para isso nós faremos aqui vários retângulos, que eles vão representar a nossa folha. E em cima deles nós vamos começar a colocar as nossas ideias em prática. Então eu fiz aqui 5 retângulos. Aqui eu tenho as folhas em pé, na vertical, e aqui eu tenho 2 folhas na horizontal. Então, feitas as nossas thumbnails, vamos começar agora com alguns layouts, para ver qual nos agrada mais. Eu posso fazer aqui caixas de texto, que vai nos ajudar na distribuição das palavras. Tem gente que não faz essas caixas de texto, gosta de fazer sem elas, mas elas ajudam bastante também, dependendo do seu tipo de lettering. Então eu vou começar a fazer alguns exemplos aqui, vamos ver qual que fica melhor. Eu fiz alguns layouts aqui, agora eu vou colocar as palavras para a gente ver como fica. Pronto, fiz alguns exemplos aqui, agora é hora da gente escolher algum deles para a gente fazer um rascunho num tamanho maior. Eu decidi que eu vou fazer ele em pé, então eu não vou usar nem esse, nem esse. Aqui eu coloquei alguns elementos já para dar um destaque, não vou fazer esse, então acho que eu vou fazer esse aqui. E é preciso a gente ter muita atenção à palavra destaque. Qual palavra eu quero que chame mais atenção? Qual é o foco da mensagem? Então no caso aqui, eu tenho medida e amor. Então eu decidi que eu vou dar um destaque para a palavra amor, quero fazer ela maior. E para a palavra medida, aqui a última palavra do nosso lettering. Ok, mas eu acho que eu vou manter esse banner aqui, mas para ele não dar um destaque muito grande, eu vou fazer ele um pouco menor. E é isso aí, vamos ver como é que fica. Fiz aqui uma distribuição bem simples do layout, só para a gente fazer alguns testes. Agora eu vou estar preenchendo aqui. E depois que a gente escolhe o layout, a gente tem que ver qual tipo de fonte que nós vamos utilizar. E para definir as fontes, eu pesquiso bastante no Google, em sites como Netfonts, Dafonts, ou até mesmo no próprio Word do computador. Isso me ajuda na hora de visualizar o trabalho como um todo. Então eu pesquisei aqui, escolhi algumas fontes. Vamos ver como é que elas ficam nessa distribuição de layout. Pronto, fiz aqui mais ou menos a ideia. Alguns cuidados que a gente precisa ter primeiro, espaçamento entre as palavras.
e espaçamento entre as letras. É muito comum a gente ver letterings onde o espaçamento das letras fica muito distante uma da outra e às vezes fica muito junto. Isso atrapalha muito e deixa o lettering bem menos profissional. Então é importante a gente se atentar a isso. Feito esse layout, que eu percebi, tem um espaço aqui, ó, muito grande que eu preciso preencher. Se eu apagar aqui, tem um outro espaço aqui. Decidi fazer um banner bem simples aqui para dar um destaque para essas palavras aqui. E eu gostaria de acrescentar mais alguns elementos aqui. Como estamos falando de medida, estava pensando em adicionar tipo uma régua aqui. Assim mais ou menos. E eu também queria colocar uma fita métrica em algum lugar aqui. Então acho que eu vou colocar ela aqui para dar um preenchimento. Vamos ver como é que fica. Aí ficou mais ou menos assim. Então aqui a gente já tem uma ideia bem avançada do nosso projeto final. Recapitulando, primeiro nós fizemos o layout e através das thumbnails nós chegamos a um resultado que nos agradasse. Depois disso, a gente passa por uma folha maior e eu começo a escolher as fontes que eu vou usar. E no caso, eu peguei uma fonte blocada para fazer a medida com serifa. Aqui, ainda estou decidindo que fonte eu vou fazer. Aqui no Amor eu já escolhi uma letra cursiva bem grande e mantive essa letra cursiva aqui no Amar, junto com o banner. Aqui eu escolhi outra letra blocada bem simples para ilustrar a nossa palavra sem, e vou finalizar com uma letra blocada com serifa, mais ou menos igual à primeira. Então, feito essa construção, esses desenhos, às vezes você pode falar: ah, Diogo, mas eu não sei fazer uma fita métrica desse jeito, eu não sei fazer um banner desse jeito. Tudo é uma questão da gente procurar, pesquisar bastante. E a gente encontra tudo isso na internet. A gente pode olhar, pode nos inspirar e a gente faz algo parecido. Então agora eu vou passar esse lettering para nossa folha final, né? Um papel um pouco mais grosso, eu escolhi o Canson. Vou manter ele no tamanho A4. E dessa vez eu não vou passar com o papel vegetal. Eu decidi fazer toda essa construção de novo com um espaçamento mais adequado. E vamos ver como é que fica, né? Então eu fiz aqui, dei alguns ajustes e a gente vai falar sobre eles agora. Eu tenho aqui o nosso rascunho e esse aqui já é o nosso projeto final. Pode ver que a folha é uma gramatura maior. Vou estar finalizando ele. Então o que eu mudei aqui? Eu fiz alguns caprichos aqui na primeira fonte, mudei algumas coisinhas, quis mudar o M, fazer um M bem diferente do que a gente está acostumado. Eu tirei isso aqui da letra D e eu repeti a finalização aqui do A para manter parecido com o primeiro A. Então ficou desse jeito aqui. Para preencher aquele espaço que eu deixei aqui, eu tirei a palavra do e coloquei ela aqui no meio. Usei uma letra blocada simples também, parecida com a letra do 100. Mantive a fonte da letra Amor, só que eu dei mais uma ajustada, tomando cuidado com os espaçamentos entre as letras. Achei que ficou bem legal essa fonte aqui. Na palavra Amar, junto com o E, eu mantive o banner quase do mesmo jeito. Escrevi a palavra respeitando aqui a posição do banner, essa ondulação que o banner faz aqui. Também gostei do resultado, ficou bem legal. O que eu mudei aqui na palavra 100? Mantive a fita métrica, porém eu fiz o corte aqui, ó, para deixar a palavra mais nítida, né? Para não ficar no fundo. Eu tava pensando em fazer um contorno branco aqui e manter a fita no fundo, mas achei melhor fazer assim, ó. Ficou legal, ficou bacana. Porque a ideia aqui é amar sem medida, é amar sem fita métrica. Então a gente meio que
já dá uma ideia de cortar a fita. Agora aqui no medida, onde eu mudei bastante, eu troquei a fonte, coloquei essa fonte aqui com alguns ornamentos, alguns mini floreios, finalizações, terminações nas letras bem diferentes. Fiz um capricho aqui, ó, que vocês vão perceber que às vezes não fica do jeito que a gente quer, principalmente quando a gente faz direto na folha sem fazer aquela parte do papel vegetal. A gente começa, não sabe onde termina. Aí no final eu vi que não estava centralizado, então eu vou deixar esse capricho aqui, ó, esse ornamento aqui, para preencher um pouco mais desse espaço e compensar desse lado. A mesma coisa foi com a régua. Eu vi que quando eu finalizei, o espaçamento daqui estava bem maior que esse aqui, porque eu fiz essa terminação no M. Então eu decidi puxar a régua para cima também, fazer uma régua dos dois lados. Espero que fique legal. Então muita atenção aos espaçamentos e à distribuição das suas letras. E eu vou deixar a finalização desse lettering aqui para uma outra aula. Você que não acompanhou as nossas primeiras aulas, vou deixar todas elas aqui na descrição do vídeo para você acessar. Espero que vocês estejam curtindo essas aulas. E o nosso desafio desta semana é bem simples. Vocês vão escolher qualquer frase e fazer um rascunho até chegar o projeto final. Então vocês podem postar no Instagram um carrossel com as thumbnails, depois com o seu rascunho maior e depois postar o seu projeto final sem a finalização e marquem a hashtag desafio num rabisco 0. Eu vou ficar muito feliz de comentar, curtir e compartilhar a sua arte. Então é isso aí, ficamos por aqui e até a próxima.